A paz de Cristo Jesus, que Deus continue abençoando os irmãos. Não é o que eu vou falar, não é criticando quem vai e quem tem essa mentalidade ou essa diretriz, certo? Não dizendo que ela não tem o seu papel fundamental na sociedade. É inevitável negar isto. Mas eu estava me perguntando neste dia que Deus nos concede, porque na época de Jesus não pegaram o nome de Jesus para que Jesus assim pregasse no templo, porque Jesus pregava a palavra de Deus. É claro, a Bíblia diz que todas as narrativas elas vinham da parte de Deus, nada era contrária ou nada se referia que ele seria o anticristo, mas sim que seria o Cristo Salvador. E pregava o evangelho da salvação. Aí a gente observa e vê que Jesus ele não negou o evangelho pelo qual ele veio nessa terra, não congregou. Pelo contrário, se a gente for ver as escrituras, o tempo maior de Jesus era no monte. Jesus estava no monte, o monte com as pessoas. Ele partiu o pão também com os humildes, ou ele partiu o pão, ou viveu em comunhão com o pessoal no meio das vilas. A Bíblia não relata em nenhuma vez que Jesus no templo partiu o pão. Mas voltando para o assunto, é uma pergunta que eu tenho. Será que Jesus tem algum registro lá em Israel que ele congregou? Porque se ele não tiver, de acordo com as teorias de hoje, Jesus não teve salvação. Assim como também Pedro, João, Tiago, Filipe, até o próprio Paulo, que hoje nós vivemos mais o evangelho de Paulo do que simplesmente o evangelho de Cristo. Não desfazendo nem Paulo na sua característica, na sua desenvoltura para assim pregar o evangelho. Mas nenhum homem desse, podemos dizer que há possibilidade que houve um registro no cartório de uma congregação que eles assim congregassem, né? Então, relatando essa história nessa questão que não tem nenhum registro, pode ser que não tenha. Se não tiver nenhum registro desses homens que congregaram em um templo, salvação para eles não vão ocorrer. Assim também para aqueles que não vão na igreja hoje. Eu estive por 17 anos em uma congregação. 17 anos estive em uma congregação. Não tenho raiva de quem vai e de quem está servindo a um ministério. Não é isso. Mas eu passei 17 anos e eu tinha vontade de encontrar com Cristo. Não vou mentir. Mas agora eu me sinto mais livre do que quando estava lá, para falar do evangelho abertamente, assim como ele é. Sem ter medo. E outro questionamento: por que é que nós encontramos pessoas que estão dentro de uma congregação brigando? E muitos se fazendo ou se achando que é cristão. E lá fora se torna pior. Não consegue sobreviver sem a presença da igreja física e não sem a presença do Espírito, porque o que importa é a presença do Espírito Santo, aonde nós vamos. Se realmente você foi convertido não por uma igreja, não pelo ministério, mas se você e eu fomos convertidos pelo Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós, com certeza nós seremos crentes aonde nós chegarmos, independente de denominação. Porque hoje, para os cristãos, só sabe ser crente dentro da igreja. E olhe, nem dentro da igreja. Porque dentro da igreja diz que vive em comunhão,
Mas é muita discussão e muita briga. Eu vivi 17 anos. Sei do que eu estou falando. Não estou querendo dizer que você deixe a sua religião, mas que verdadeiramente aceite Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus liberta e eu creio. Porque já fazem um ano e 6 meses que eu não vou em uma congregação. Saí, entreguei o título, porque o título me prendia. Se liberte, porque Jesus ele veio para libertar e não para aprisionar. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos ler a Escritura e saber, porque eu dizendo isso para você, parece até que eu sou revoltado, mas eu não estou revoltado. E algumas pessoas, ao ver esse vídeo, ouviram esse vídeo, eles vão dizer que eu estou errado. Porque eu tenho que congregar. Eu tenho que me reunir com os irmãos. Eu tenho que partir o pão. Que harmonia se tem numa igreja. Que ela vive em divisão. Ela em si vive em divisão. Jesus, veja bem. Jesus, o maior tempo que ele viveu em harmonia foi quando ele estava no monte, pregando o evangelho. No templo, quando ele chegava na igreja, ele era recebido por afrontas. Assim como chamaram ele, quando ele pregou a palavra, assim que chamaram ele de Beuzebu. Assim também como eu estou sendo chamado. Mas Jesus disse: feliz aquele, ou bem-aventurado aquele, que por amor ao seu nome ser zombado do povo. Então, são essas as minhas dúvidas e as minhas palavras através da Escritura. Amém? Que Deus nos abençoe. Divulga o canal. Se você gosta da verdade, se você não está sendo manipulado por alguém, divulga o vídeo. Divulgue a palavra assim como ela é. Assim como ela é. Não esteja preso. Porque eu vivi preso. Eu digo isso porque eu vivi. E eu questiono, já questionei pastor e professor de escola bíblica dominical. Eu não vou dizer o nome, mas perguntei a esses homens por que eles não pregavam a palavra. Simplesmente porque se pregar a verdade como ela é, eles perderão a carteira de membro ou perderão o assento o qual ele se senta e serão botados para fora do seu ministério por rebelde. Difícil. É difícil de pregar a verdade num país onde... Então a gente vê o próprio sistema religioso se torna corrupto. Mas Jesus liberta. Creia. Creia que Jesus liberta e Ele veio para nos libertar. E nisso eu creio. Que Deus nos abençoe. Divulga o canal, divulga o vídeo. Seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe.